Olá pessoal, boa noite. Queria agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês que nos assistem e que virão nos assistir. Hoje nós iremos tratar, como tema, conhecer um pouco sobre o que é ser secretária da associação. Iremos contar com a ilustre presença de nossa convidada que faz parte da diretoria da associação. Vou só mandar um convite aqui para que ela entre conosco e nós podemos dar continuidade aí com o nosso bate aqui. Já vamos começar. Olá, Rosemary. Boa noite. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando, né, aqui nessa semana de esclarecimentos a respeito da função, do papel da associação, uma associação de moradores, né, usando como exemplo a nossa associação de moradores da Vila Augusto. Muito bom. Tá bom o seu áudio, a imagem também tá chegando bem aqui. Aqui bom. Tá dando para a gente se comunicar bem. Eu queria agradecer, primeiramente a sua disponibilidade de estar aí conosco para trazer esse esclarecimento que é de tão grande importância e que pode chegar aos jovens também, influenciando aí a nossa comunidade, que essa é a nossa intenção, desde o início que você também falou isso, que eu lembro na diretoria, isso é muito importante para a gente. Exatamente, Daniel. Exatamente, Primeiramente... eu acho que é assim... Eita, perdão. Não, pode falar. Eu acho interessante que assim, a gente possa trazer a juventude, né, para a nossa associação, para que eles possam ver a importância da associação no bairro, né? Nós estamos atingindo alguns objetivos, né, algumas coisas que estamos indo em busca, e isso, para essa galera mais jovem que está iniciando agora, né, dá um up na associação, vai ser bem legal. Sim, até porque eles podem trazer ideias novas que a gente não pensa, né? Muita coisa do que hoje eu implantei com a ajuda de vocês, graças ao que a gente vai vendo fora, né? Com a mente um pouco mais aberta, e eles podem trazer ainda mais isso, né? E a gente está aberto para isso, só deixando claro. E antes de tudo, Rosemary, eu gostaria que você se apresentasse aqui para... Tem algumas pessoas algumas pessoas também do meio político que acompanham aqui o Instagram, às vezes assistem, e eu ouço falar também na subprefeitura. Eu gostaria que você se apresentasse tanto para as pessoas que estão nos assistindo, como outras pessoas que a gente possa atingir também. Bom, eu sou Rosemary, né, como você me apresentou aos que nos acompanham. Sou moradora da Vila Augusto, né, desde o meu nascimento, que sou moradora da Vila Augusto. Sou professora, sou pedagoga, psicopedagoga também, e estou atuando, né, como secretária da Associação de Moradores da Vila Augusto, e exerço a função no município de Santa Cruz do Capibaribe e também no município do Brejo, certo? Sou professora dos dois municípios. Né? E para mim é uma honra enquanto moradora da Vila Augusto, né, poder dizer que estou aqui na associação desde o início. Participei da fundação, prestei serviços depois de forma mais, como é que eu posso dizer, mais anônima, né? E agora estamos perto de encerrar o nosso mandato dessa atual diretoria, né? Então, para mim é uma honra poder contribuir um pouquinho, né? Porque é muito pouco diante do que pode ser feito na associação, né? Mas para mim é um prazer poder contribuir. Para a gente é um privilégio também poder contar com você no nosso corpo de diretor. E assim, Rosemary, quando você nos traz essa função que você exerce, fica a curiosidade. Eu acho que
que é isso que a gente está trazendo essa semana, né, para as pessoas entenderem. Ao seu ver, né, na sua função, né, qual é a sua função enquanto a ser secretária na diretoria? Veja só, Daniel, a minha função, né? A principal função do secretário da associação é redigir, né, redigir os documentos, redigir as atas das reuniões, que é uma das coisas muito importantes, né? Inclusive, é através dessas atas que a gente consegue acompanhar desde os primórdios da associação, né? Tudo que aconteceu, o desenrolar da coisa. Por quê? A partir do momento que a gente registra essas reuniões, a gente está descrevendo um pouquinho da história da associação também. Então, a função principal do secretário é essa, né? É registrar as atas, é registrar as participações, é participar de uma forma, como é que eu posso dizer? Administrativa, né? Administrativa, questão documental da associação. Interessante. E um exemplo assim que você pode trazer, porque a gente vê que é importante, né, que até eu poderia fazer essa pergunta, mas a gente entende a importância do registro dessas atas. Você poderia dar um exemplo assim concreto, Rosimere, que você lembra e que nos traz a lembrança ou um fato do registro dessas atas, se você lembrasse de mente para trazer para a gente e as pessoas verem que é importante. Veja só, Daniel, essa é a segunda vez, né, que eu estou participando como secretária da associação. Eu já fui secretária no início, e um fato que eu destacava muito quando eu estava redigindo uma ata era que eu considero importante, quando você vai redigir uma ata de uma reunião, você destacar, principalmente uma ata de uma reunião de uma associação de moradores, você destacar a fala de um morador, quem foi o morador e o que ele falou, né? Eu lembro que nós fizemos uma reunião há uns anos atrás para definir o nome de algumas ruas, né, da nossa comunidade. E está registrado em atas, né, quem foi o morador que sugeriu um determinado nome para uma rua e por que ele sugeriu, né? Porque quando se sugere o nome de alguém para uma rua, não é só pelo fato de ter um nome, mas tem uma história por trás disso, tem um significado, aquela pessoa tem um significado. E eu lembro que quando nós fizemos essa reunião, foi destacado o nome de alguns moradores que sugeriram o nome de algumas ruas e por que sugeriram, né? E outras situações, assim, que alguns moradores falavam, né, situações que achavam importante que acontecessem, e nessas atas vão sendo registradas. Um exemplo, né? Eu vou usar um nome fictício. João sugeriu que a rua da Capela Nossa Senhora da Paz fosse Elvira Maria dos Santos, porque Elvira Maria dos Santos foi uma das primeiras moradoras, né? Só retomando a fala inicial, eu esqueci de falar, né? Eu, enquanto participadora da Associação de Moradores e moradora da Vila Augusto, eu sou neta de Augusto Bezerra e de Elvira Maria, que foram os fundadores da Vila Augusto, né? Eles chegaram aqui nos primórdios e a nossa família foi se instalando por aqui. E digo a você, assim, se é uma coisa que orgulha a mim, é o fato de que, por exemplo, eu sou da segunda geração, né? Porque a primeira geração são meus pais e sua avó. Eu sou da segunda geração e tem vocês que são da terceira geração. Então, isso para mim, enquanto moradora da Vila Augusto, ver que a terceira geração de Augusto Bezerra gosta de estar na Vila Augusto, faz questão de estar na Vila Augusto, isso, para mim, enquanto moradora, é um motivo de orgulho, né? E isso está registrado em algumas atas, no início quando se deu início à associação, né? Que Lenildo fazia parte da diretoria e que Lenildo era da família de Augusto Bezerra. Eu acredito, salvo engano, Rivaldo também, o diácono, né? O chaveiro ou diácono, como queiram chamá-lo, também fazia parte dessa direção. Então, assim, tem um ponto que eu
considero importante e que essas atas nos remontam a isso, porque tem algumas coisas, alguns pontos que futuramente a Vila Augusto ela vai estar crescendo e vai, eu quero acreditar que um dia possa até virar uma cidade, né? São Domingos, há um tempo atrás, era só 2 ruas. Hoje São Domingos é maior que o Brejo, né? Então isso vai acontecer com a Vila Augusto também um dia. E esses registros dessas atas, com certeza, ajudarão futuramente a montar a história da Vila Augusto, né? A história escrita, né? Isso que eu estou querendo dizer, a história escrita. Então, é muito importante o registro dessas atas e o papel do secretário é fazer esses registros de forma clara, para que qualquer pessoa que chegue a ler essas atas consiga, né, ao menos entender o que aconteceu naquela reunião. Interessante, muito interessante, Rosimério, você nos trazer esse ponto, porque acho que um dos papéis importantes da associação, ao meu ver, de forma pessoal hoje, é essa, né, de trazer a história da nossa comunidade, porque muitas comunidades que já existiram, às vezes a história delas se apagam no tempo porque não tiveram registro, né, não Exato. tiveram documentos. E isso esse papel que você exerce hoje e já exerceu em outras diretorias é muito importante para a gente. Por isso que é bom a gente deixar aqui registrado essa importância que você está dando e você está mostrando como é que pode ser registrada, né? E para que tire a dúvida, como você é professora e leciona na sala de aula, tem mais habilidade com essa metodologia, como é que é feito esses registros, né? Assim, como é que ele é elaborado e as pessoas, os jovens que estão assistindo ou que vêm assistir, se um dia eles quiserem participar da diretoria com essa função também, como é que ela pode ser feita, né? Porque muitas vezes a gente aprende na escola o texto dissertativo, né? A redação. Então, se as pessoas desenvolvem isso, ela posteriormente pode desenvolver, né, uma ata. E como é que você pode trazer isso de uma forma assim mais didática para eles entenderem? Veja só, Daniel, eu costumo dizer assim, quando eu vou trabalhar produção textual com meus alunos, eu costumo dizer assim, o que você quer contar a alguém, né? Qual é o recado que você quer deixar para alguém? Seja através de um texto dissertativo, seja através de um texto mais, como é que eu posso dizer, mais bem elaborado. Qual é a mensagem que você quer passar, né? E a ata, a importância dessas atas, não só da associação, mas a grande maioria das atas, né? A importância delas é que você consiga fazer com que outra pessoa, qualquer pessoa que tenha acesso a esse documento, ele consiga entender o que aconteceu naquele momento, né? Então, eu geralmente começo as atas descrevendo o local, a data, o local, né? O horário, onde foi que aconteceu esse encontro, né? E, assim, na medida que as pessoas vão falando, vão se manifestando, a gente vai descrevendo. Por quê? Porque eu quero passar a ideia para que a pessoa que esteja vendo essa data, seja ela um cidadão comum ou uma autoridade, ela consiga entender o que aconteceu naquele momento. Então, geralmente eu começo. Hoje, dia tal. Desculpa, eu me engasguei com uma muriçoca. Perdão. Sem Hoje, problema. dia tal. Hoje, dia tal. Tal horário, em determinado endereço, reuniram-se a diretoria e moradores para discutir, aí descreva a pauta. A partir do momento que você descreveu a pauta, né, que são os assuntos que vão ser tratados naquela reunião, você pode dar início às falas. E aí, por exemplo, o presidente Maciel deu início à reunião, aí descreve. Depois, na medida que as outras pessoas vão intercalando as falas, você vai dando suas anotações de forma clara. Não precisa usar termos, vamos dizer assim, uns termos complicados. Não, use uma linguagem clara, uma linguagem que as pessoas consigam entender. Porque, mesmo sendo um texto dissertativo, um texto mais, como é que eu posso dizer, mais refinado, mas você pode usar uma linguagem clara, né? Sem
tentar cometer muitos erros gráficos para que qualquer pessoa consiga entender a mensagem do que foi registrado naquela ata. Interessante. Uma dificuldade, Rosemary, que você vê assim na. Eu fiz essa pergunta para Maciel, já que a gente estava tendo aquele bate-papo, e para fugir um pouquinho assim do assunto da função, mas que ainda está dentro da diretoria. E uma dificuldade que você vê, né, enquanto a essa questão do secretário, ou até mesmo uma outra que a gente pode identificar dentro da diretoria, que a gente busque uma solução, que a gente sempre está tentando resolver, né, alguns problemas que há na comunidade, mas uma coisa assim que você vê pode estar dentro dessa pauta de secretário, mas o que é que você vê assim de uma dificuldade que existe dentro da nossa diretoria que poderia ser solucionada, ao seu ver? Veja só, Daniel, uma das maiores dificuldades, né, principalmente de associações de moradores, é o fato de que alguns moradores eles têm uma certa dificuldade em enxergar a associação como um aliado, né? Muitas vezes as pessoas ficam fadadas ao fato de achar que você tem a obrigação de resolver o problema do outro. Não tem aquela consciência de que nós temos a obrigação de resolver os nossos problemas, porque se o problema é do bairro, não é só meu, não é só da associação, é do bairro. Então, um dos maiores problemas que eu vejo é essa questão da conscientização, né? Muitas vezes as pessoas acham que uma associação é apenas um grupo de pessoas que quer bater papo, que quer conseguir alguma coisa de forma fácil, quando na realidade não é, né? Inclusive, esses dias eu até estava comentando com umas colegas, né, a gente comentando a respeito de sindicalização, de sindicato, de professores, e o quanto algumas pessoas têm dificuldade de enxergar isso. E eu usei como exemplo a associação, né? Eu dizendo assim, eu digo, olha, a nossa associação, ela é uma associação que já está há vários anos aí no mercado, vamos dizer assim, a palavra não seria mercado, a palavra seria já está atuando há vários anos, mas que de 2 anos para cá está tendo uma visibilidade diferente. Por quê? Porque até então a associação era só discutir os problemas e encaminhava um ofício, né? E de uns tempos para cá está sendo visto com outros olhos. Por quê? Porque a partir do momento que se redige um ofício, envia para a subprefeitura, envia para a prefeitura de Santa Cruz, envia para a polícia, envia para a CELP e faz essa cobrança, né, através das redes sociais, expõe o ofício, a gente já viu muitas mudanças aqui na vila. A gente já viu que a gente passa menos tempo com as luzes apagadas, né? Antes a gente passava dias e mais dias com as luzes dos postos apagadas. Mas aí agora, quando a gente envia um ofício, que alguém vê uma marcação lá nas redes sociais, automaticamente, no máximo 2 dias, 3 dias, já tem alguém, quando aí diz, olha, o pessoal está aqui nos postos. Ou seja, isso é um ponto positivo, né? Um outro ponto, assim, que nós tínhamos dificuldade e que estamos regredindo um pouquinho, né? Avançamos e regredimos, foi a questão do lixo, da coleta de lixo. Foi através da associação, das cobranças da associação em direções anteriores, que encaminhou para a subprefeitura, que fez essa cobrança e começou até coleta, porque não tinha coleta de lixo na Vila Augusto. Cada um descartava da forma que bem entendesse. Então, o papel da associação é esse. Agora, um dos problemas que eu vejo hoje, né, é essa questão da conscientização das pessoas com relação à importância de participar das reuniões, de dar sua opinião. Porque não adianta eu só expor minha opinião numa rede social se eu, de fato, não levar minha opinião a quem realmente vai poder me ajudar. Porque só expor na rede social não vai resolver. Então, a gente tem que debater juntos e daí levar a quem realmente compete resolver esse problema, não só aqui na nossa vila, mas também de um modo geral, né?
interessante quando você trouxe essa questão do conflito, né, que há dentro da comunidade, às vezes pela falta de conhecimento. Eu não diria nem tanto de informação, mas de conhecimento. Como a informação chega à pessoa. É isso que a gente tenta fazer aqui, que você está mostrando, né? Explicar de forma clara às pessoas como é que funciona a associação e como é que pode ser feito, né? E quando você traz essa questão de que as pessoas têm que vir, é isso, a gente está de braços abertos para receber essas pessoas, porque se há divergência de pensamento, né, se a pessoa pensa de uma forma e a outra pensa de outra, a gente só consegue chegar a um consenso se houver a discussão entre as partes, né, de forma Exato. clara, respeitosa, né, para que chegue a um consenso. E o papel da associação é esse, né, quando a gente, eu sinto muita falta das reuniões da época de Naldinho, de Roberval, de Rivaldo também, né, do Diácono Rivaldo, onde as pessoas participavam, se reuniam, e mesmo que não houvesse uma resposta, tão quanto a gente vê hoje, como os ofícios que a gente encaminha, e que no outro dia, às vezes, tem alguns problemas que não são resolvidos, como o Didil falou na primeira live. Vai ter cinco problemas. Às vezes a gente só consegue a solução de um. Mas a importância da associação é essa, levar, né, a mensagem da comunidade para os órgãos compete para resolver o problema. Então é muito interessante isso, né? Porque as pessoas jovens que nos assistem, eu já vi, tem algumas pessoas que acompanham o Instagram, se sintam, né? Se sintam à vontade e se sintam acolhidos, porque a gente precisa, né? Porque dois ou três lutando pode conseguir alguma coisa, mas quando a gente tiver 20, 30 pessoas ali lutando junto com a gente, embora que a associação ela represente a comunidade como um todo, né? Porque a gente tem mais, acho que uns 60 associados, ainda não contribuindo, mas que estão registrados. Mas se essas pessoas começarem a participar também, né, que é essa dificuldade que a gente tem, a gente vai conseguir mais soluções para os nossos problemas. Né? E eu acho interessante isso, porque eu aprendo muito com vocês. Quando vocês dizem uma palavrinha ou outra, ali eu já fico matutando alguma coisa e consigo aprender alguma coisa. Tanto é Não, que hoje eu estou aqui graças a vocês, né? não, eu queria pegar o gancho, Daniel. Quando você fala assim dos jovens, né? Eu queria deixar bem claro, para você fazer parte da diretoria, não necessita você ter uma formação, você ter um. Como, por exemplo, quando eu me apresentei aqui, eu falei da minha formação, mas aí você pode ser um cidadão, morador da Vila Augusto, que é confeccionista, que é costureiro, que é autônomo. Qualquer pessoa pode fazer parte da diretoria da associação, desde que desempenhe o seu papel, né? Você pode ser mais maduro, pode ser mais jovem, não tem problema, né? Até porque o bairro Vila Augusto não é só um grupo fechado, são várias pessoas. E todo mundo que mora na Vila Augusto pode fazer parte da associação. E quanto mais a gente se associar, vai ficar mais fácil para a gente resolver os problemas comuns, né? Eu vou aproveitar essa deixa e usar um ditado, né? Que diz assim, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Né? Fica mais fácil, qualquer fardo, qualquer situação fica mais fácil de ser resolvida quando todos os interesses estão unidos pelo mesmo interesse, pela mesma solução. Isso é muito importante, porque quando Didil trouxe o exemplo da passagem molhada, foi várias pessoas que ajudaram para fazer. Se fosse uma pessoa só lá fazendo, ia demorar anos para conseguir fazer. Mas aí houve a ajuda de várias pessoas aqui da comunidade e que conseguiram resolver esse problema. Um outro problema que a gente consegue resolver, as pessoas que têm uma consciência de coletividade, do bem coletivo ali, não só de um ou de outro, mas a questão do lixo. Né? Às vezes, quando a gente vai fazer alguma intervenção, como a gente fez, que estava juntando muito lixo, a gente foi lá, uma, duas pessoas, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Mas se tivesse 10, 8 pessoas ali ajudando, porque quando
é até uma mensagem que eu uso na associação, quando eu faço alguma coisa na associação, é que a gente, quando a gente faz o bem para as outras pessoas, independente de quem quer que seja, a gente não está fazendo só o bem àquela pessoa, a gente está fazendo bem a gente, a nossa família e a nós mesmos. Um exemplo que eu posso dar é a questão das placas, identificando as ruas que vocês conseguiram nomear as ruas da comunidade. Foi um trabalho muito bem feito pelo Diácono Rivaldo, que ele fez à mão, sozinho, Exato. aquelas placas lá todinha, na lata, para pregar nas ruas. Nessa época não tinha a tecnologia que hoje tem. Né? Aí é isso que eu digo quando outras pessoas mais jovens for chegando. Quando eu cheguei, eu pensei, eu digo, não, se tem aquelas placas bem bonitas ali em Santa Cruz, por que é que a gente não pode ter aqui? Aí eu fiquei pesquisando o porquê. E encontrei no Mercado Livre uma pessoa que fazia em São Paulo, imprimia ela na impressora, botava no plástico PVC e ficava do mesmo jeito. Eu digo, ó, por aí, já tem a ideia. Só é pedir, eles vão mandar pelo correio e a gente vai pregar. As placas que Rivaldo fez foi de muita importância. Mas como as coisas mudam e a gente chegou com essa cabeça um pouco diferente, a gente conseguiu já substituir o que era bom para melhorar um pouco mais. Né? Então, se Inclusive, eu fiz. inclusive Pode essa, dizer, velho. essa questão das primeiras placas que foram feitas estão registradas em ata, porque foi uma sugestão, né, não foi uma sugestão, foi um problema apresentado pela comunidade, um problema que, embora hoje ainda persista um pouco, mas já evoluímos, que era a questão de que todas as ruas daqui da Vila Augusta era Sítio Bom Jesus e um número só. Então, se nós já temos hoje o problema para receber correspondências, imaginem há 12 anos atrás, né? Então, tinha muita questão de que, por exemplo, há 12 anos atrás, para você receber uma notificação de um benefício social, né? Para você receber uma notificação, uma correspondência com notícias de um parente seu, tudo isso era complicado na Vila Augusto, porque não tinha nome nas ruas. E isso foi feito quando foi feita uma reunião, foi sugerido que fizessem essas placas, que colocassem, levassem esses nomes ao correio, né? E foi feita essas placas à mão e facilitou. Facilitou porque depois o correio começou a entregar. Hoje é óbvio, a gente tem um problema, né, que não é só da Vila Augusta, é um problema de São Domingos inteiro, que muitas correspondências as pessoas têm que ir buscar na agência dos correios. Mas nós já evoluímos, porque hoje tem correspondência, às vezes a gente chega em casa e tem correspondência jogada dentro de casa, ou seja, é um sinal que o correio funcionou. E nós temos uma agência dos Correios em São Domingos. Há 12 anos atrás nós não tínhamos. Então, são situações que a gente diz assim, mas a associação, a gente não vê nada. A gente não vê hoje. Tem situações que demandam prazo, são coisas a longo prazo. Nem tudo é resolvido assim na hora. Né? O que tem que ser resolvido na hora é uma questão de uma lâmpada, a questão da coleta de lixo, mas tem coisas que, ao longo do tempo, vão se... Como é que eu posso dizer? Vão se encaixando e vão sendo revistas e sendo tomadas atitudes que vai melhorando essas situações. É muito bom e cada ponto que a gente toca aqui é um ponto de reflexão para as pessoas que estão assistindo, né? E tomando como deixa aqui para a gente encerrar, não tomar muito o seu tempo aí, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, assim, nos trouxesse alguma mensagem ou alguma coisa que você quisesse falar de você para as pessoas que nos assistem e que vão nos assistir. Olha, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte, eu, certo? Rosemary, enquanto filha de Edith, neta de Augusto, costumo dizer que eu sou apaixonada pela Vila Augusto. Apaixonada pela Vila Augusto. É tão provável que eu sou uma das pessoas que digam assim, eu, Rosemary, passei por situações, né, constrangedoras, passei por situações, como é que me fugiu o termo agora, por situações traumatizantes, né, mas que isso não me fizeram, em momento nenhum, pensar em sair da Vila
Augusto. Muito pelo contrário. Eu sou apaixonada, literalmente apaixonada pela Vila Augusto, né? Eu costumo dizer que nós moradores da Vila Augusto, temos o privilégio de, na frente da nossa casa, ser a zona urbana e por trás da nossa casa ser a zona rural. Então, a gente tem o privilégio de morar perto e longe de tudo. A gente mora perto do centro, longe de quem gosta de lugares assim mais silenciosos, né? A gente tem esse privilégio. Então, a mensagem que eu quero deixar é que vocês, principalmente jovens, moradores da Vila Augusto, né? Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos sempre tentar batalhar por melhorias pela nossa vila. Até porque eu não sei se eu estou tão desinformada, né? Mas eu desconheço alguém que passou pela Vila Augusto e diga assim, eu odiei morar na Vila Augusto. A Vila Augusto, ela tem uma particularidade que a gente não vê mais hoje em muitos lugares, que é o fato de que você chega para morar no rua da Vila Augusto, seja uma rua aqui mais próxima de Santa Cruz, seja nas ruas de loteamento, ou aquelas ruas mais próximas da Caixa d'Água. Mas eu desconheço alguém que mora e diga assim, eu moro na Vila Augusto e não fiz amizade com ninguém. Morei na Vila Augusto, não conheço ninguém. Morei na Vila Augusto, passei por uma necessidade e ninguém estava ali para me dar a mão. Que hoje, nos dias que a gente está vivendo hoje, é uma raridade. Então, antes de qualquer coisa, tem um sentimento na Vila Augusto que nem sempre a gente vê fora da Vila Augusto, que é a questão do humanismo, a questão de se colocar no lugar do outro, né? A questão de estar ali para apoiar o outro é uma das coisas que é mais fáceis de fazer na Vila Augusto, é amizade. É difícil você dizer, eu morei na Vila Augusto e não fiz amizade com ninguém, não conheço ninguém. Eu morei na Vila Augusto, passei por uma dificuldade, saí de lá porque ninguém me deu a mão, né? Então, você que já está aqui na Vila Augusto, assim como eu, desde que nasceu, né? Você que chegou agora, que está chegando na Vila Augusto, seja bem-vindo. Você que veio de fora e que se sente acolhido na Vila Augusto, que possamos dar as mãos, né? E continuar nessa batalha em busca de melhorias. Algumas virão rapidamente, outras levarão 10 anos, 15 anos, né? Mas aí a Vila Augusto vai continuar. Pode não continuar para mim, mas vai continuar para meus filhos, para meus netos, para meus sobrinhos. E assim, a gente tentar continuar com esse acolhimento que tem na Vila Augusto. Quando eu digo assim, eu não estou falando só por mim, pelo fato de eu ser neta de Augusto, pelo fato de eu ter uma ligação com a história da vila, não. Eu conheço pessoas que moram aqui, pessoas que chegaram aqui, né? Pessoas que já estiveram aqui, que foram embora e que diziam assim, eu já morei em mil lugares e nunca me senti tão bem como na Vila Augusto. Ah, eu morro de saudades de morar na Vila Augusto. Ah, eu lembro quando eu morava na Vila Augusto, as coisas eram diferentes, porque as pessoas eram humanas. Então, isso para mim, é muito bom. Eu considero, assim, uma coisa que me deixa radiante, porque é raro hoje a gente ver essa questão, essa quentura no coração das pessoas, né? Que é o que tá faltando. Infelizmente, a gente tem vivido dias difíceis, mas que na Vila Augusto ainda tem esse olhar diferenciado, esse olhar do outro que chegou na Vila Augusto para morar agora e alguém que já está há mais tempo, olhar de forma diferente, olhar como quem dissesse assim, vem mais para perto, vamos nos aproximar, vamos caminhar junto, porque quem está na Vila Augusto é praticamente uma família só, né? Então, vamos nos unir e vamos continuar em busca de melhorias para a nossa vila. Eu, né, sonho em um dia ver a Vila Augusto calçada. Um dia não tinha nem coleta de lixo, não tinha nem placa nas ruas, não tinha correio. Hoje a gente tem correio, tem coleta de lixo, tem placa nas ruas, tem um saneamento em alguns lugares. Então, um dia a gente vai ter ruas calçadas, um dia a gente vai ter uma iluminação de LED de qualidade. Então, cabe a nós continuarmos batalhando. O que a gente não pode fazer é cruzar os braços e ficar esperando que venha lá de cima, né? Porque tem um ditado que a gente usa muito na educação, é que se a gente só for fazer uma coisa bem feita, quando a gente tiver todas as ferramentas nas mãos, a gente não vai fazer nunca. Então, a gente tem que se valer do que tem hoje e tentar dar o melhor de si com o que a gente tem nas mãos. Muito bom, Rosemary. Eu acho que
A mensagem que a gente queria deixar aqui na live era essa, não só de conhecer a parte burocrática do secretário, mas a pessoa que está por trás do secretário e mostrar que essa pessoa pode ser você, nos trazendo e proporcionando muitas entregas, como você disse que pode ser outras pessoas que gostam e que querem fazer parte, né, da associação, porque a associação não é só um órgão ali que está com o CNPJ, porque a gente tem um CNPJ regularizado, tudo certinho. A associação é uma associação de verdade, mas ela é uma união de pessoas que quer o bem da nossa comunidade. Isso é muito importante que você trouxe. Tem até um exemplo que aconteceu no início da pandemia, não sei se Mary vai lembrar, mas que a gente combinou no grupo da comunidade de ir para a janela, já que ninguém podia se abraçar, ninguém podia se ver, e cantar uma música gospel. Eu me lembro como hoje, que eu liguei até o som aqui perto da janela, aí todo mundo combinou de dar o play na música na mesma hora e começou todo mundo a cantar. Então isso mostra o sentimento de união, né, que há entre os moradores da Vila Augusta e a gente não pode deixar isso morrer. Então, Exatamente. eu agradeço muito por você ter contribuído conosco, né? Desejar uma boa noite ao pessoal que nos acompanhou e também que viram acompanhar, e agradecer também sua presença e sua entrega no dia de hoje. Eu que agradeço, Daniel. Assim, para mim, como eu disse a você, eu sou apaixonada pela Vila Augusto. Quero pedir desculpas, né? Porque às vezes eu começo a falar e, além de eu ser da família de Augusto, eu sou da família do Louro, que quando começa a falar não para mais. É um badalado que, se não frear, não para de falar, não, né? Mas, assim, para mim é um prazer compartilhar um pouquinho do meu conhecimento acerca das funções da associação, né? E quero dizer que, dentro das minhas possibilidades, o que eu puder fazer pela Vila Augusto, pela associação, por alguém que precisar, eu estou aqui de braços abertos. Para mim é um orgulho expor um pouquinho aqui do que a gente pode fazer, do que a gente já fez e o que a gente pode fazer mais ainda pela Vila Augusto. Né? Não só pela Vila Augusto, mas por qualquer pessoa que venha a morar na Vila Augusto. A gente está aqui para dar as mãos e caminhar juntos. Obrigada. Muito obrigado, Rosmério. Uma boa noite e um bom descanso, viu? Até a Obrigada. Boa próxima, se noite. Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada a todos que acompanharam aqui com a gente. Uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, tchau.